Olá, começa agora o programa Questão de Ordem. Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que o Brasil registrou 13 denúncias por dia de maus-tratos contra animais no último ano. O estado com mais notificações foi o Rio Grande do Sul, com 965 processos. O segundo da lista, Santa Catarina, estado também do sul do país, em que aconteceu recentemente o crime brutal em que a suspeita é que o cão comunitário, o Orelha, foi assassinado após maus-tratos. E nesses dados chama a atenção a ausência de informações relativas ao estado de São Paulo, devido à falta de cadastramento específico do Tribunal de Justiça Paulista sobre os processos com este assunto. Como mudar esta situação? Qual a relação dos jovens, redes sociais e transmissões ao vivo de crueldade contra animais? Faltam legislações? Bom, são muitos temas e por isso eu recebo aqui no estúdio o vereador Permínio Monteiro, ele que é o presidente da Comissão Permanente de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais aqui da Câmara, o vereador Herbert Ganem, que é membro desta mesma comissão, ligado à causa dos direitos e proteção dos animais, e o Flávio Lamas, que é o presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Permínio Monteiro, começa com o senhor. 13 denúncias de maus-tratos por dia, fora as subnotificações. O Brasil é um país violento, principalmente para os animais? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado pelo convite de estar participando do programa Questão de Ordem. Queria aqui iniciar os cumprimentos ao meu colega parlamentar, o Herbert Ganem, que também é da causa animal e tem um trabalho maravilhoso aqui na cidade de Campinas. E estendo aí os cumprimentos ao nosso presidente do Conselho Municipal da Proteção Animal em Campinas, que é o Flávio Lamas, e tem um excelente trabalho também. Em relação à sua pergunta, ela é muito importante, até porque a gente sabe que a questão do maus-tratos hoje ela está em evidência, né, na imprensa, em todos os lugares, mas no meu ponto de vista isso daí existia já há muito tempo, porém agora sim está sendo divulgado, está tendo mais visibilidade e as pessoas se preocupam em denunciar, se preocupam em mostrar o que está acontecendo. E o papel da imprensa é fundamental nesse momento para mostrar e surgir mais denúncias em outros lugares, em outros estados, em outros municípios. E com tudo isso, na questão da legislação também, eu sei que é falho, não existe ainda, infelizmente, uma legislação específica, tanto é que no caso daqueles jovens que cometeram aquela atrocidade lá em Santa Catarina, são menores infratores, né, que no meu ponto de vista, se eles fossem menores infratores de uma periferia, de uma comunidade, eu tenho certeza que estaria na Fundação Casa, mas como tem um poder aquisitivo aí elevado e é filho de pessoas renomadas lá no estado, até quando vamos esperar se realmente vai ter justiça? Mas infelizmente perdemos o Orelha. E perde vários e vários orelhas no Brasil com toda essa crueldade. Eu fico aqui muito triste, tenho certeza que o Ganem também vai poder falar sobre isso, Flávio Lamas também, mas a questão do maus-tratos, eu acho que existe muito mais do que essas denúncias que fazem aí. Vereador Herbert Ganem, a sua trajetória, né, de defesa e proteção dos animais é de muitos anos. Como é que enxerga tudo que tem acontecido nos últimos tempos? Sempre aconteceu e agora tem visibilidade? Ou os casos de crueldade estão aumentando? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Agradeço, Gabriel. Cumprimento aqui meus colegas do debate, o vereador Permínio, que é da Comissão de Proteção Animal, faz um trabalho brilhante. O Flávio Lamas, que também está aí com o Conselho, né, em defesa da causa animal, faz um trabalho maravilhoso. O Conselho agora deu uma oxigenada, está conversando com todos da cidade, que é importante. Bom, hoje a gente está vendo aí esses casos que a gente vê na internet, na mídia. Como o Permínio bem falou, isso sempre aconteceu, né? É que hoje tem câmeras para tudo onde você vai aí. Então, você cometeu um crime aqui, e se não tem câmera aqui, tem uma câmera na outra rua que pega a pessoa que passou perto. Então, e hoje tem essa visibilidade de internet. Então, a pessoa gravou ali, colocou, vira aquela comoção como tudo, não é? E como o Permínio também falou, não são só esses 13 casos por dia, com certeza tem muito mais.
Tem aqueles que não são julgados, que não são denunciados, ou que são denunciados e não acontece nada, né? Porque são inúmeras denúncias que tem, vai para uma gaveta, vai para um arquivo, não tem pessoal suficiente para atender, quando tem, é meia dúzia que acontece. Mas é importante que a gente tenha essa visibilidade do que aconteceu com o Cãozinho Orelha, né? Dê uma visibilidade para a luta, houve essa união, estava conversando com o Flávio agora há pouco também, onde uniu, né? Direita, esquerda, todo mundo, né? Se unir, isso é uma barbaridade que aconteceu. Então a gente precisa melhorar as leis, né? Ser mais severas. Eu ajudei a construir aqui no estado de São Paulo a lei a proibição dos fogos de Sampido, que é uma lei do Bruno Ganem, que eu trabalhava com ele na época na Lesp. Então a gente construiu junto, conseguimos a aprovação, né, dessa lei, mas essa lei tem que ser aplicada. Então tem que ter a denúncia, tem que ter investigação, senão não acontece. O estampido acontece em cada esquina que tem. Então tem que denunciar, tem que ir atrás, onde que fabrica, quem vende. Né? Soltura é difícil pegar quem está soltando, mas fábrica é fácil. Teve uma fábrica que explodiu um tempinho atrás em São Paulo. Quer dizer, sabe onde tem? Tem leis, né, para que combata isso, mas a fiscalização tem que ser rígida, né, e nós temos que apertar a legislação. Tem que dar cadeia. Se não começar a dar cadeia, os menores que cometeram esse absurdo com o Cãozinho Orelha, estão tudo solto. Não deu nada, sobrou para um só, né, menor de idade, né, já aí vai dar nada. Se chegar a pagar alguma cesta básica, vai ser muito, né? Então, sempre existiu isso, mas hoje em dia, com a internet, com essa visibilidade, a gente está vendo esses casos, e isso também a gente pega como luta para que a gente possa melhorar e avançar na causa animal. Flávio Lamas, primeiro, qual que é o trabalho realizado pelo Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Muito obrigado pelo convite, Permínio, meu amigo, Herbert, meu amigo, que a gente acompanha, trabalhamos juntos aí na causa animal. O Conselho Municipal tem o dever e a obrigação de lutar por políticas públicas. E para isso, aqui em Campinas, a gente tem que enfrentar uma série de problemas que são comuns do país inteiro. Campinas, de uma maneira geral, ela é uma referência na causa animal por ter um avanço em ter criado o DPBEA, que antigamente era CCZ. Foi trabalho do Conselho que a gente conseguiu essa mudança 15 anos atrás. Depois a gente conseguiu as castrações, que nós fazemos hoje 10 mil castrações por ano, e esse ano serão 30 mil em Campinas. Nós conseguimos as duas clínicas, Campinas conseguiu duas clínicas, que ficam um em cada bairro, né, em exposições durante um mês, em cada região da cidade, para ajudar. Né. Temos problemas? Temos, muitos. O DPB ainda está com problema? Está com problema. Está indo para uma solução? Está. Né. O protetor ele é muito crica, ele é muito cobrador, quer dizer, a gente quer solução muito imediata. O mundo não é muito assim. Né. Você vai para São Paulo, sem passar por Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, São Paulo. Ele tem que passar por etapas, mas a gente tem pressa porque se não agir com pressa, a gente vai ter mais sofrimento. Porque nós estamos falando de sofrimento o tempo todo. Sim. O caso do Orelha, por exemplo, né, aquilo, né? Mas aconteceu um caso recente, anteontem, de um policial militar de 22 anos, deu 12 tiros num cachorro. Matou, acertou 7. Esse policial está preso. Agora, o Everett está falando, a gente estava conversando, que quem maltrata um animal é o primeiro elo da escala da agressividade, começa com os animais. É um pequeno animal, um outro, um cachorro, dali vai progredindo até isso ir para frente e a gente ter ele agredindo uma pessoa. Eu imagino esse rapaz de 22 anos, a troco de nada, deu 12 tiros num cachorro, numa área urbana, na porta de um shopping. O que ele não faria se ele pegasse numa blitz alguém que ele acha que está errado no trânsito lá na Cochinchina? Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, nós temos que ter uma cobrança maior e eu acho que a fiscalização é o X da questão. Por que as pessoas agem errado? Porque elas sabem que não vai ter punição. O Brasil, não é questão de desiludir, mas aqui é o país da impunidade. Já falaram, Herbert e Permínio já falaram sobre os rapazes lá, os adolescentes do Sul.
que não tem, saíram dali e foram para Disney. A família premia a maldade. Apoia. Então, apoia. Então, isso só vai levar a coisa pior. Esse PM foi preso, tá? Se ele pegar a cadeia, é porque não tem dinheiro, porque ele veio de alguma comunidade, porque ele veio... Então, esse é o drama. A gente não tem, dos adolescentes, sabe o único que está respondendo? O que não tem dinheiro. É o elo mais pobre da cadeia, o elo mais fraco da cadeia, e até não sabemos se ele ainda foi orientado a assumir todo o problema para o poder econômico resolver o problema da família dele, né? Nós tivemos agora, gente, o mais absurdo, o estuprador de uma menor de 12 anos, traficante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que ele fez? Ele absolveu o marginal, sabendo que com 12 anos é estupro de vulnerável, não interessa se a família concorda, se deixa concordar. A lei é clara. Como é que o Tribunal de Justiça... A gente passa a não acreditar na justiça. Uhum. E para os animais, é o primeiro ponto que a gente pega. A gente nunca vê alguém punido. Nunca vê. Em Campinas a gente tem, nós estamos falando de 13 casos no tribunal, na Justiça Brasileira, não é isso? Pois é. Tem 13 casos em Campinas, não precisa ser nem muito longe, por dia. Pega a internet para a gente acompanhar. O seu gabinete, na sua comissão, quanto você recebe de denúncia? O gabinete chega todo dia. Pois é. Maus tratos, ele constitui, só o abandono já é um maus trato. Você abandonou, você está maltratando o animal, porque você tirou do lar dele, não é isso? Pois é, o Herbert com certeza tem lá no gabinete dele todo dia gatos, com os gatos que são mais vulneráveis ainda, porque um cachorro sensibiliza tal. O gato não é para todo mundo, tem muita gente que não gosta tal. Cachorro, agora com as chuvas, eu recebia todos os dias cachorro na corrente, embaixo da chuva, como é que vai fazer, o que tem que resolver. A gente tem que deixar claro que a pessoa acha que maus tratos é só ir lá e bater no cachorro. Não. Maus tratos é você privar ele de comida, excelente, de explica água. Direitinho isso para as pessoas entenderem. Animais comunitários, vamos pegar o cão orelha. Nós temos aqui na cidade um monte de animal comunitário, principalmente gatos, colônia de gatos. E aí os protetores vão levar lá comida para esses gatos, água. Se não levar, não vai ter comida. E tem gente que está em volta e não gosta daquilo. Joga água fora, joga comida fora, quando não envenena. Deixamos casinhas lá para que deixe lá dentro, para que o pombo não venha comer a comida, não entre. As pessoas não querem saber, elas não querem. E falam assim para mim, por que vocês não pegam esses gatos aqui? Às vezes tem uma colônia de 120 gatos e joga em algum lugar desse jeito, fala, joga. Você sabe, Permínio, como é que é os pedidos que chegam para nós? Quer dizer, a pessoa não tem preocupação com o animal, acha que aquilo ali não é um ser vivo. É vida, né? Aquilo ali não tem sentimentos. O animal tem sentimentos, ele chora, ele tem depressão, ele fica triste, ele fica alegre. Então, o maus tratos não vai só da agressão, do espancamento ali. Vai de privar o animal de água, de comida, colocar o animal preso em algum lugar e achar que está fazendo bem para aquele animal também, né? Pessoas pegam um monte de animais, prendem dentro de casa, não tem sol, não leva para passear, e isso também é maus tratos. E casos assim, tem inúmeros. A gente ficaria aqui por horas e horas só falando sobre isso. Repercutir a fala do Flávio Lamas, porque era um assunto que eu gostaria de abordar no Questão de Ordem, já que ele citou nessa primeira resposta. Na visão de vocês, quem maltrata animais tem este caminho para agredir pessoas também? Herbert e Permínio. Pode ser. Sem dúvida. Posso? Pode. Tá, eu vou... acho que você é meio vidente, né? Porque o Flávio Lamas estava falando sobre a questão do policial que chegou a atirar no cachorro e ele veio a falecer. E como ele disse, se ele fez isso com o cachorro, qual a estrutura psicológica que ele tem a hora que ele for abordar um ser humano? Ele pode matar o cara também, de qualquer forma. Dependendo uma reação, o cara vai pegar a carteira dele para pegar o documento, ele pode ser morto. Mas voltando na questão da violência. Sim, no meu ponto de vista, se a pessoa tem coragem de maltratar um animal, fazer uma violência contra o animal, com certeza, automaticamente ele tem para fazer no ser humano, ou seja, uma mulher, ou seja, um homem. Tanto as agressões hoje que aumentaram muito com a questão da violência doméstica, do feminicídio. Isso daí também se estende para as pessoas. Voltando também na questão da violência do ser humano, você foi noticiado, né, em toda a imprensa
a nível nacional, aquele 2 rapazes lá em Brasília que agrediu ele, onde ele fez uma tocaia, uma pessoa de um poder aquisitivo altíssimo, era um piloto de corrida, de automobilismo, e simplesmente nocauteou o jovem lá, bateu, e ele veio a falecer. É claro que ele vai responder por homicídio agora, doloso. E além disso, como o Flávio Lamas falou, os animais sofrem essa violência. E a pessoa que pratica a violência contra os animais, é claro, ele vai praticar contra uma criança, contra um adulto, contra uma mulher, e é muito preocupante. Essa onda de violência. E você citou no início aí a questão dos grupos de rede social que pregam o ódio, né? Tem aqueles que pregam o ódio para fazer algum tipo de ataque, seja ele em escola, seja ele incentivando as pessoas a se mutilarem, chega até a se suicidarem, onde houve já casos assim. Mas também existem os grupos, né, de violência dentro da internet, que eles acham que é possível, podem, e não tem nenhum tipo de legislação específica para ter um tipo de punição, que é o da crueldade contra os animais. Isso daí é o que a gente ficou sabendo da questão do caso Orelha. Quantos que a gente não tem condições de descobrir, que são essas perseguições, né, no caso de stalk entre grupos de internet, de jovens, que fazem essas mobilizações e a gente não fica sabendo. Só fica sabendo quando tem algum caso que dá repercussão a nível nacional, e aí vai acontecer uma investigação mais profunda. Por quê? Porque a imprensa noticiou. Mas como o Herbert falou, e aqueles que a gente não fica sabendo? Quantas e quantas denúncias tem parado, né, na delegacia que sequer pegaram lá o papel para ir averiguar? Até porque não tem recursos humanos nenhum e nenhuma delegacia específica, infelizmente, em Campinas ainda não tem, uma cidade de 1.300.000 habitantes, que requer e é necessário ter uma delegacia direcionada só para a causa animal para poder fazer esse tipo de investigação. Então, quantas e quantas denúncias tem parado lá? Vamos responder um pouco da sua pergunta. E também, aproveitando a oportunidade aqui, pegando só um gancho da fala do Flávio Lamas, Campinas é referência nacional. Eu posso falar com muita propriedade em relação a isso, até porque eu estou desde meu primeiro mandato como presidente da comissão e avançou muito. Tem lá o DPBE, que o Flávio falou, que era o CCZ, se transformou em DPBE, que inclusive agora tem lá as novas baias da clínica veterinária, que vai ser inaugurada em breve, foi entregue a primeira fase. Tem os gatis lá, 2 gatis enormes, muito bem elaborado, muito bem projetado, que vai poder atender. Tem lá 6 canis novos, que também foi feito. Então está melhorando muito. E também em relação às assistências que existem no município de Campinas, na questão do atendimento aos animais. Eu queria falar aqui, né, do SAMU Animal. É uma inovação no Brasil. E foi a primeira cidade do Brasil a lançar o SAMU Animal, que foi no governo Jonas, quando ele era prefeito. Ele foi muito feliz, né, em colocar essa unidade de SAMU Animal, que hoje é um sucesso para socorrer os animais que são acidentados. E você sabe que a gente teve problema do nome SAMU Animal? Não. Porque, por assim, aquele carro que é assim, vai ter isso, tá. Então, SAMU Animal. Então, como assim SAMU Animal? SAMU é pra gente, né? Porque é uma sigla francesa, inclusive, né? Porque o SAMU veio da França, né? Do conceito e tal. Não, SAMU Animal, porque não vai ter o respirador, não vai ter... SAMU Animal, pegou no Brasil inteiro. É verdade. Tanto é que ele fez uma publicação na época e teve mais de 3 milhões de visualização. Isso. Você lembra, né? Lembro. E foi um sucesso. Então, a gente tem coisas boas, a gente tem que falar. Quando existe alguma coisa que não agrada e está errada, a gente reclama. Vai corrigir. Né? Tem a crítica. Mas eu acho que quando existem as coisas boas, a gente também tem que divulgar e falar. E lembrar, né? Porque infelizmente a memória do brasileiro ela é bem curta. E voltando também em relação à questão do que o Flávio falou, do consultório veterinário móvel. Consultório veterinário móvel, fui muito feliz na época, onde eu apresentei esse projeto de lei aqui na casa. Fui até motivo de piada para alguns. Né? E a nossa luta sempre foi um hospital veterinário público gratuito, que você acompanha desde o início, e onde a gente vai ter uma novidade boa essa semana aqui, e depois eu te passo em primeira mão. Por favor.
o prefeito Dário vai anunciar, mas eu quero falar para você da questão do consultório veterinário móvel. E aí houve aquele embate lá, pô, não, mas não dá, mas como é que vai fazer isso? Então, a gente foi, costuramos aqui na Câmara esse projeto, foi lá para a prefeitura, o prefeito gostou e quem acabou sancionando, foi no Jonas, e quem acabou sancionando foi o Dário, que foi muito feliz com essas 2 unidades, que já atendeu mais de 20 mil, mais de 25 mil atendimentos já, Ganei. Isso. Tem em Campinas. Isso. E tem lá todos os prontuários animais que são atendidos com a V8, com a microchipagem, com a consulta gratuita e a vermifugação está fazendo? Tá fazendo. Está fazendo? Tá. E a vermifugação E também. tem alguns procedimentos que eles fazem também. Na hora ali. Na hora, né? Coisa curador, pequena, né? tal, Eles já conseguem resolve fazer. na hora. Isso, mas agora com outros os exames sofisticados vai melhorar aí com o anúncio que vai ser feito. E também, quero só lembrar, né? A gente tem que vender o jabá, né? Não é isso, o Flávio Lamos e Heber? O Parcão. Quando a gente falou também do Parcão aqui, né, foi no meu primeiro mandato, meu primeiro projeto de lei. Alguns que não estão mais aqui, ô vereador, você tá louco? Fazer praça para cachorro? Não, onde vai fazer? Não existe isso. Falei, vamos lá, vamos trabalhar. Trabalhamos. Conseguimos aí lutar. Na época o Dário era secretário de esportes e ele abraçou a ideia também junto. Foi feito primeiro em Taquaral. O segundo foi no Nova Europa, que saiu o casamento, que você falou. Vamos contar essa história, E daí pessoal? deu 20... Conta essa história que vai ser bonita. Tem 25 Parcão, com a probabilidade de chegar a 40 até o final do mandato. Flávio, Bom, pode vamos falar. contar essa história. Do casamento no Parcão do É o Nova casamento do Europa. Parcão do Nova Europa. É o seguinte, ali, o que é o Parcão? Você vai lá passear com o seu cachorrinho, tal, tá ali, tal. A pessoa sai da televisão e vai passear com o cachorro. Então, um local, por incrível que pareça, Parcão é o lugar que as pessoas não quebram. A prefeitura ficou impressionada. Primeiro que era uma praça abandonada, que o pessoal jogava sujeira ali, jogava lixo, não sei o que e tal. Colocou grama, colocou os brinquedos, cercou. Isso. Aí, sumiram. a sociedade ali acabou abraçando aquilo como dela. Exato. Então aquilo ali é preservado. Aí, um rapaz estava, um amigo nosso, inclusive, fotógrafo, ele estava, tinha separado da esposa, estava tranquilo e tal, levou um cachorrinho, tinha uma moça lá simpática com o cachorrinho dela e tal. Lá pelas tantas resolveram juntar os cachorrinhos. Estão morando juntos, tá tudo bem, deu casamento, deu tudo bonitinho. Foi uma coisa bacana. E a preocupação quando se discutiu a primeira vez Tem aniversário também, viu? Aniversário? Faz aniversário em Parcão. Dos cachorrinhos, isso. Exatamente, né? Faz. Né? Porque marca importante. E você vê, 11 horas da noite, você vê gente no Parcão. Eu tenho um cachorro mais agressivo e tal. Então eu vou às 11 horas da noite, 10 horas da noite, a hora que não tem ninguém, eu solto, não tem nenhum problema, né? Lá no Nova Europa tem um amigo meu, guarda municipal, que ele trabalha na guarda durante o dia e à noite, e ele mora ali próximo do Samaritano. E ele tem um pitbull forte. E ele só vai à noite lá, né? E eu, curioso, que é caminho pra minha casa, peguei, parei, falei, que esse cara, 11 horas da noite aqui, né? Eu parei, assim, ele assustou, já pôs a mão aqui. O que foi? Eu falei, não, sou Permini, tudo bem. Eu falei, pô, cara, que da hora você aí, 11 horas. Não, é que de dia eu não tenho tempo. E aí, como ele é um pitbull, eu prefiro vir à noite, agora é iluminado. Então, questão de consciência também. Isso é importante a gente dizer, olha, se quem tem um cachorro mais bravio, precisa ter o conceito de cidadania, de também não querer levar lá, na hora que tem um monte de gente com Yorkshire, com um vira-latinha pequeno e tal, né? E a gente não ter esse negócio de, não, o meu, não. Vai uma hora que você vai tranquilizar, vai tranquilo para levar um bichinho e desestressar, né? Mas eu queria só voltar no... Não, eu queria fazer um gancho aqui das políticas públicas para a causa animal que o Permínio falou, que é importante, né? Por exemplo, o que a prefeitura faz aqui é maravilhoso da chipagem. É importante você chipar o animal, porque tem animal que escapa. Né, que a pessoa não conseguiu cuidar ali, ele foi, e através da chipagem a gente consegue encontrar o tutor novamente. Teve um pitbull essa semana, sabia? Importante isso. No DPBEA. Ele foi pro DPBEA e pitbulls, encontro de pitbull na rua, geralmente você sabe. Abandona. Isso. Geralmente abandona e ninguém mais vai adotar o pitbull. Difícil você conseguir uma adoção para pitbull. Você sabe também, Flávio, lá, questão da ONG, tem que ter um espaço só para ele. Porque ele, às vezes, não se dá bem com os outros animais. E a chipagem é muito importante. Se a gente pudesse chipar assim, quase todos os animais aqui da cidade, seria maravilhoso. Porque se
Se encontrasse um animal que está perdido, nós encontraríamos o tutor. Se o tutor abandonasse o animal, fiscalização iria em cima dele, e quando ele Mas faz... ele leva a multa, se ele leva a abandonar. multa, porque quando é feita a chipagem, ele assina um compromisso lá. Ele responde administrativamente. E ele tem que pagar aquela multa. 2.500. Perfeito isso. Então, essas políticas públicas são interessantes. Tem a vacina V8 para o cachorro, lá no consultório móvel. Tem o parcão, para que a pessoa possa levar. Tem a castração gratuita, que a prefeitura faz em regiões, né? É só esperar que chegue na sua região. Então, a prefeitura dá... Vou fazer mais uma observação. Pô. Sim. E tem o da raiva, que é nos zoonoses. Agenda. Você liga e faz agendamento. Você é a agenda da raiva, né? Vai tal hora lá, agendadinho, lá no seu Chapadão. animal. Ótimo. E lá é nas zoonoses. E o que acontece? Então a prefeitura dá esses caminhos para a É o população SUS também. Animal de Campinas. É o SUS Animal de Campinas. E assim, a gente quer que o mínimo, que cuidem dos seus animais, né? Porque tudo quer pôr a culpa no prefeito, né? Aí a pessoa que gosta de fazer politicagem também fala assim, deu um probleminha lá. Não, o prefeito é culpado de tudo se a pessoa abandona o animal? Não. Então, a prefeitura faz um trabalho importante, que é a castração, o consultório móvel, o parcão, né, para que possa ter né? o lazer, a questão da raiva. Desestressa também, né? Totalmente. Os dois, o dono e o cachorro. O dono e o cachorro. O que é legal, Gabriel, só atrapalhando assim, eu sou muito observador, né? Eu paro no carro e fico olhando. Tal. Aí você vê toda aquela movimentação, né? Aí os tutores chegam e soltam os seus pets na praça. Tirar o exemplo do Nova Europa, aquela grande que tem. Aí eles ficam brincando como se fosse criança, entre eles mesmos. E não sai briga. E aí os tutores sentam aqui, outro senta no banco, aí um pega um tablet, outro pega um revistinho, outro tá no celular. Outro vai namorar. Outro vai namorar. Encontros. Encontros. E eles interagem ali, é uma coisa impressionante. Ótimo. Só você vendo para crer. Porque às vezes você fala, mas será que é verdade? Então, para você ter uma ideia, uma das coisas que pedem para a gente no nosso gabinete, porque eles fazem a estrutura rapidão, né? Eles querem fazer, lambrou tal, coloca ali, aí fica faltando algumas coisas. E uma das coisas que eles mais pedem, os tutores, são bancos. Para sentarem. São Tá? bancos para sentar, porque tá certo também, né? Sim. Você vai sentar ali na grama e tal. Pro pet você tá tudo certo, mas pros então tutores... você tem que ter o quê? Aquela baia de proteção na entrada, para não fugir. Você tem que ter a iluminação para ir à noite, é claro, porque o tutor chega do trabalho, ele vai ter a condições de ir num local iluminado, os bancos para ele sentar, os brinquedos para o pet brincar e o bebedouro para ele beber água. Deixa eu só jogar um pouco de água fria nessa conversa. A gente tem políticas públicas ótimas em Campinas, mas eu acho que a gente ainda não atingiu o ponto ideal. Vou pegar o caso dos chips. Chipar o animal é a coisa mais fácil do mundo. Uma injeçãozinha ali, aplica o chip, está ali direitinho. Os veterinários de Campinas têm o programa, ele tem acesso ao programa para quando chega na minha clínica. Eu pego lá, passo o scanner, pego o número do chip para poder ter o cadastro desse animal e eu cadastrar lá. Apliquei a vacina hoje, não tem. Mas o LGPD não pode. Então, não Você não pega tem. os dados do tutor? Não o dado do tutor. Ele tem o cadastro, o número do chip. Para que serve esse cadastro? Só para o DPBEA? Não é para o DPBEA. É porque se alguém chegou com um animal na minha clínica. Olha, eu não sei esse animal, o que eu encontrei agora? Qualquer pessoa pode, qualquer clínica teria o leitor, que tem que ser um programa universal, que vai, olha, esse animal está perdido em tal lugar, foi encontrado aqui. Então, isso não tem. É um aperfeiçoamento que a gente precisa para poder, tanto no Campo Grande, tanto em Sousas, tanto em Barão Geraldo, tanto em Aparecidinha, a gente ter... Na minha opinião, o que acontece? Eu já fiz castração através do governo federal, que nós trazíamos para a cidade aqui, vamos continuar trazendo. Aí, quando é feita a castração no município, então quando vai da prefeitura, tem que assinar esse termo de responsabilidade. Acredito que a gente possa fazer uma parceria com o que for particular, que também assine o termo de responsabilidade, para que depois, se ele abandonar o animal e for encontrado, ele responda, né? Fazer uma integração. Isso. Mas temos que fazer isso, sim, né? Sim. Temos que fazer isso. Temos que evoluir nas clínicas. A ideia da clínica popular
no início teve muita crítica dos veterinários, porque está tirando o cliente da clínica veterinária. Tá aí que não tem condições. Não é esse o problema. Sabe o que eu falei para os veterinários? Pelo contrário, você vai ganhar, porque esse que não leva na clínica popular, ele já não levava em lugar nenhum, porque ele não tinha condição. Na hora que ele leva lá e tem um atendimento, que é um bom atendimento, e lá se diz, olha, você tem que vacinar a cada 2 anos, tal, leva no veterinário, no seu veterinário, faz a amizade com o seu veterinário. Então, isso acabou aumentando a demanda para os veterinários daquela região. Porque, claro, que você tem... A última vez que eu me lembro, Campinas tinha 465 bairros. Acho que nós passou de 500 bairros. Então, não vai para uma região, esse mês, fica um mês e depois volta o ano que vem. Demora, porque a cidade inteira para cobrir, né? Sim. Então, como tem isso, eu tenho o veterinário da minha preferência, né? No meu caso, eu tenho uns 60 veterinários da minha preferência, porque todos eles ajudam. E eu queria até elogiar os veterinários de Campinas, porque olha, o que a gente tem de veterinário aqui, tanto para os animais domésticos, cão e gato, como para silvestres, nós temos aqui referências, gente importante, gente boa, que gosta dos bichos, que fazem um trabalho bonito, né? Então a gente tem e tem dado bom resultado. Eu acho que a gente precisa aperfeiçoar e talvez para isso haja a necessidade de criar um fundo municipal para ter, no caso das punições, no caso das multas, e esse dinheiro para um fundo e esse fundo aperfeiçoar o que precisa ser feito. Por exemplo, vamos estudar um programa de chipagem que possa ser comum. Bem, tem dinheiro para isso, né? Porque sem dinheiro é difícil para a prefeitura tirar o dinheiro da saúde, da educação, da segurança, do transporte, né? Para várias áreas, tirar e falar assim, agora vamos dar para dog, para cachorrinho. Vou fazer um gancho rapidinho aqui, Flávio. Aqui na casa nossa, o Permínio até voltou junto comigo, né, e passamos em primeiro turno um fundo da causa animal. Então nós voltamos em primeiro turno e agora estamos esperando fazer o trâmite, onde nós queremos abordar isso. Recursos de multas também, que vá para esse fundo, que a gente possa, nesse fundo, poder ajudar protetor, né, ONG. Tem muito protetor que não consegue receber recurso porque não tem documentação. Então a gente quer facilitar também para que o protetor consiga ali poder adquirir alguma coisa que ele precise para o seu animal. Então esse fundo municipal em defesa da causa animal já está tramitando aqui na casa, passou em primeiro turno, agora nós estamos passando pelas comissões da legalidade, vai vir também para a comissão da causa animal, onde a gente vai ver como, né, criar também os mecanismos ali do que pode ir para esse fundo e como atender essas necessidades. Olha como é importante um fundo desse. O judiciário, aqui em Campinas mesmo, um juiz condena um cara por ter batido um cachorro, por uma briga de marido e mulher que o cachorro vai ficar com quem e tal. Aí ele destina, ele determina uma multa, e essa multa para onde vai? Não vai para a questão animal. Ela vai para ele pagar a cesta básica. Então, é uma questão animal? Vai para o fundo dos animais. Né? E a gente tem a questão dos silvestres, que é outra coisa que Campinas, com 1.200.000 habitantes, ainda não se deu atenção para a gravidade que a gente tem. Animais silvestres. Né? Os animais silvestres. Porque a gente está com um problema aqui de condomínio abrindo para todo lado, né? Nós temos 2/3 da cidade de Campinas, da área de Campinas, é uma APA, área de proteção ambiental. Sim. Soltam fogos. E para falar em fogos, são 46 fábricas do Brasil de fogos de artifício, a maior parte em Minas Gerais, do Sul, e um pouco aqui em São Paulo. Quem libera a pólvora é o Exército. Assina a liberação da pólvora para uso, porque é uso restrito. Parece-me que não está sendo feito um bom trabalho pelo Exército. Se ele fizesse um bom trabalho, ele ia fiscalizar. E não está fiscalizando porque a maneira não está correta. Uma vez nós conversamos com o pessoal que é da Associação Brasileira de Fogos e Artifícios, e eram 51 tipos de fogos. E a gente tinha proposto, e eles tinham concordado, em reduzir para 35. Então os morteiros, a gente acabava... A causa animal foi contra, porque a causa animal queria que proibisse tudo. Aí é que eu falo, você vai para São Paulo, você não quer passar em Valinhos, Vinhedo... Cara, assim, você precisa... Uma redução gradual. Vamos reduzir. Vocês concordam com quanto? Para 35, beleza. Vamos tirar... Vamos lá para São José dos Campos, do campo de prova lá de... Então, começa uma nova briga depois. Começa uma nova briga, né? Agora, o descaramento é tão grande
que é proibido fogos de artifícios nos campos de futebol, não é isso? Sim. Lindo. Atrás do campo de futebol estão os caras soltando ali e a polícia está sabendo. Sim. Por que a polícia não age? Porque tem interesse. Qual interesse? Não quero desagradar a torcida, porque também não vai desagradar os políticos que também estão ali com aqueles que apoiam aquilo ali, né? A gente está aqui defendendo os animais, mas na Câmara de Campinas tem quem lute pelo rodeio, que é a volta da atrocidade do rodeio, que é um absurdo. Nós somos contra a causa animal, é contra, porque não é que a causa animal é contra por bobagem, é porque aquilo é maltrato. Você tem que puxar um sedem para aquilo incomodar, para aquilo machucar o animal, para ele poder pular. Se os peões são tão machos, põe um sedem nele também, e aí alguém da causa animal vai puxar no peão, e alguém dos peões vai puxar no animal. E daí nós vamos ver quem para em cima de quem. Né? Eu fiz uma proposta para rodeio em Campinas, junto com meus pares, né? Os colegas. Eu falei, vamos colocar vai ter rodeio. Coloca um touro mecânico e coloca o peão para pular lá em cima dele. Vai ter rodeio, não dá? Ele não pula do mesmo jeito? Mas não faz o movimento. Nem é esse o objetivo da discussão de hoje. Rodeio com touro mecânico. E aquela história que já falaram, olha, quer fazer uma festa em Campinas? Vamos fazer uma festa das nações. Campinas tem centenas de tantas nacionalidades que a gente tem aqui representado, italiano, português, espanhol, tem de tudo, japonês, então tem tudo isso. Vamos fazer uma super festa, Valinhos faz a festa do figo, não tem rodeio, e o pessoal, os cantores, vão todos ali, estão ali e tal. Vinhedo tem a festa, Jundiaí tem festa, não há necessidade, desse maltrato que agrada a um pequeno número. Esse pequeno número precisa se convencer que o mundo mudou. E eu tenho medo de uma reação popular da hora que a gente achar assim, não tem solução com a justiça, e aí algumas pessoas começarem a fazer justiça pelas próprias mãos. Uhum. Eu sei no caso lá desses garotos lá que mataram o Orelha, e que no começo tinha filmagem de tudo, depois tudo sumiu. A polícia sumiu com as coisas, todo mundo sumiu com tudo, né? Ali, o crime organizado, eu tinha uma informação que eu vi pela internet, que o crime organizado se uniu, as duas principais siglas, e disseram, eles estão condenados no Tribunal do Crime. E se alguém sabe alguma coisa sobre o Tribunal do Crime, vai saber que ali se paga. Falou, não tem problema que vai demorar um pouquinho para passar, mas a gente vai ver. Então é só questão de a gente esperar. Agora, se esperar num país do tamanho do Brasil, que a única coisa organizada de fato no país é o crime, que a nossa justiça, né? Que é a violência, que a justiça ela não é justa, então não tem sentido, gente. Não sei o que a gente no que a gente vai se apegar para ter esperança. A gente trabalha todo dia tem que pagar ração, todo dia tem que ver veterinário, cuidar dos bichos, conscientizar as pessoas que não há necessidade de ficar deixando de qualquer jeito, que tem que tratar com mais carinho, com respeito à vida, mas isso é difícil quando você vê a impunidade. Sim. Né? E acontece, né? Vai direto. Eu já vou para essa parte de legislação. Falar do animais silvestres, está sendo feita aí uma tratativa do prefeito Dário com o governo do estado, onde vai surgir aí uma grande possibilidade, com certeza um convênio lá do Parque Ecológico, onde será o centro para atendimento dos animais silvestres. Não é no Parque Ecológico, no Parque Biológico, no Instituto Biológico, que é atrás do Parque Ecológico. O Parque Ecológico Monsenhor Salino pode ser mudado porque tem uma legislação específica. Atrás do Instituto Biológico. Mas naquela região, Parque Ecológico, eu digo, tudo aquele complexo. E ali mas vai ser lá atrás, onde já seria lá um atendimento de cavalo, então mudou lá o projeto e lá tem essa possibilidade, com certeza vai acontecer. Setas que a gente vai ter ali, que já passou da hora de Campinas ter, né? Uhum. Mas se Deus quiser vai ser para breve, né? Ótimo. A gente já vai para essa parte de legislação, da questão de leis que foi citado aqui. Antes, só para repercutir, para fechar esse caso Orelha, Flávio Lamas, como que você observou a repercussão deste caso, que foi nacional, o Herbert falou, uniu direita, uniu esquerda, mas uma parte, eu acho que da sociedade, ou algo que a gente lê e escuta, fica com um receio quando dá uma repercussão muito grande, porque para essa parte da sociedade parece um incentivo, fica muito repercutindo na TV e aí acaba incentivando, e aí outros casos surgem.
Como é que você vê essa repercussão? É algo positivo? Tem que acontecer? Não acontece absolutamente nada? Ou tem isso de gerar aí um incentivo e aí outros jovens começam a fazer também e aí querem ganhar fama na internet? Como é que você vê uma repercussão nacional? A repercussão nacional foi excelente, justa, triste, mas justa, porque mostrou que não tem cabimento o que fizeram com o animal. Não tem, né? Não tem quem não possa sensibilizar com aquilo. Agora, eu faço um paralelo daquela situação com o feminicídio. Eu acho que antes das leis do feminicídio, não se mostrava o quanto a mulher estava sujeita à maldade dos maridos, dos homens, dos maridos, dos namorados, de maneira geral. E a partir daquilo, começou a ganhar visibilidade. Então, é o que acontece agora. Não é que está acontecendo mais agora do que antes, no meu entender. Eu acho que agora, qualquer caso que a gente vê, a gente denuncia e vai ter repercussão. Então isso a gente está tendo. É o que aconteceu com as mulheres. Alguém que tente maltratar uma mulher, que a gente mesmo veja. Se eu estiver na rua vendo um cara tentar maltratar uma mulher, eu já dou um grito para 2 ou 3 e nós vamos partir de pau para cima dele. Não vou esperar a polícia chegar e ele vai ficar batendo na mulher. Não. Separa ali, acabou a história e tal. Antigamente era o seguinte... Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se o cara pôs a mão, tem que ser contido, de uma maneira ou de outra. Então não tem que deixar. E agora você já notou que todo macho, aquele agressor, ele bate em criança, mulher, animal e idosos. Onde ele maltrata? Sempre o mais fraco. Ele não vai lá no lutador de jiu-jitsu e fala, vem aqui que eu quero brigar. Não, ele quer maltratar aquele que ele pode subjugar, né? Esse precisa de tratamento, mas ele começou lá atrás. Foi com o animal lá atrás que ele começou. E aí é que ele precisava ter família que entendesse isso e levasse, como você falou, Herbert, levar um psicólogo, começar a tratar, porque ele tem problema. Não é a sociedade que tem problema, ele tem problema. Nós vamos ter problema depois. Ele pega a fragilidade, a fraqueza da pessoa. Vamos supor que o Orelha fosse um pitbull. Exato. Pitbull bravo, perfeito, bravo. Perfeito. Eles pegariam o pitbull? Perfeito. Provavelmente não. Então... Para todos vocês, eu estava lendo uma reportagem sobre o assunto e a presidente da Comissão de Direito Ambiental e Proteção Animal da OAB de Porto Feliz disse, e agora eu abro aspas, precisamos de leis mais fortes e também uma reforma do Código Civil, porque o próprio Código Civil entende animal como coisa e não como seres de direito. E eles são, sim, seres sencientes, protegidos pela nossa Constituição Federal. É urgente que isso aconteça também no pensamento das pessoas, fecho aspas. E aí, há um problema na legislação, porque geralmente nos debates que acontecem aqui no Questão de Ordem, o discurso é que o Brasil já tem muitas leis, mas que na prática elas não funcionam, ou que não existe fiscalização. Com esta temática, violência contra animais, maus tratos, faltam leis ou, de novo, aplicá-las? Herbert, Permínio, e depois quero ouvir o Flávio. Leis tem, mas nós precisamos endurecer mais. Eu acho que enquanto não começar a dar cadeia e ficar preso mesmo, não vai adiantar nada. Então eu perguntei, o que você acha que leva uma pessoa também a cometer crimes, né? Porque não vai dar nada. Então a gente tem que ter as leis mais rígidas. Aqui no município, nós como vereadores não podemos criar leis para colocar ninguém na cadeia. Não cabe a nós. Lei federal. É lei federal, é o Senado, o deputado federal que faz isso. Mas o que nós conseguimos fazer aqui? Multas, né? E as multas têm que ser pesadas. Vamos votar na próxima quarta-feira aqui na casa, em segundo turno, onde nós estamos alterando, né, as multas para quem comete crimes de maus tratos na cidade. Então vai ser a segunda votação e depois vai para a sanção do prefeito. Lá nós estamos aumentando a penalidade. Uma pessoa pode chegar a pagar R$50 mil de multa se ela praticar maus tratos. Que digo de novo, não é só lá agredir o cachorro fisicamente. Mas não é só cachorro, né? Todos. Deixar sem comida, sem água, sem espaço. Animais de grande porte também. Cavalo, o boi. Largar cavalo solto, maltratar o cavalo,
na John Boy, tinha aquele vídeo. Ótimo, fala desse caso, é muito importante. Um cara de moto na John Boy arrastando um cavalo de qualquer jeito. 60 por hora. 60 por hora, o cavalo se matando ali de correr para poder alcançar ele. E parece que foi encontrado depois. Ele falou assim: não estava maltratando o animal. Ah, tem essa paciência, arrastando o cavalo na John Boy. Né? No meio do trânsito, colocando os outros motoristas todo mundo em perigo. Todo mundo. O cavalo da pessoa que estava no carro. Bom, poderia ter acontecido uma tragédia. Não aconteceu, mas acontece. Né? Tem cavalo que fica solto, acontece atropelamento. Nós comentamos aqui antes de começar, um amigo seu, né, estava... Um jornalista aqui de Campinas do Correio Popular. Indo para Santa Bárbara do Oeste, no caminho um cavalo atravessou, entrou dentro, quebrou o vidro, entrou, e ele teve perda de massa encefálica, ficou 1 ano em coma. Né, e tal, se recuperou, mas infelizmente não tem o mesmo... Não é a mesma vida, né? Não tem jeito, né? Para a conclusão só da minha fala, então, nós aqui no município estamos aumentando a penalidade. Então, nós estamos chegando no teto. Quem cometer crimes, questão de fiscalização. A fiscalização tem que aumentar. Concordo também isso. Quanto mais fiscalização, mais vai inibir as pessoas de cometerem maus tratos. Então, na minha opinião aqui, né, os colegas vão debater também, acredito que nós temos que, as leis têm que ser severas, penalidades têm que ser altas, para que a gente possa inibir e fazer de exemplo também aquele que cometer crimes de maus tratos. Permínio, a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, criminaliza atos de abuso, maus tratos, ferimentos ou mutilações a animais silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou exóticos. A pena para tais crimes é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E aí, precisa agravar a pena? A legislação ela é muito amena, muito fraca. Isso daí, no meu ponto de vista, não é uma punição, até porque a camiseta aqui do Ganem já diz prisão para os maus tratos, mas prisão é prisão mesmo. Não adianta, vai levar uma multa, dar uma cesta básica. Ela é muito, muito frágil, esse tipo de lei, para esse tipo de punição. O que facilita e deixa em aberto a pessoa saber que ela não vai ter uma punição severa. Então, eu acho que tem que ter uma mudança na legislação, tem que ter eficácia depois, né, para, como diz o Ganem, ter o exemplo de pessoas que vai ser punida de fato. E aí estende-se para outros casos e, com certeza, no meu ponto de vista, as pessoas vão começar a se conscientizar de que realmente maus tratos, abusar dos animais, cometer qualquer tipo de atrocidade é crime e vai preso. Flávio Lamas, que imagem você fala? 2 coisas. A Lei Federal 9.605, o artigo 32, punição para maus tratos, é branda. Precisa mudar. E eu vou dar um exemplo. De Pirassununga para Campinas, a Polícia Ambiental pegou à noite, 7 horas da noite, um carro com 100 e tantos passarinhos. Muito bem. Me ligou. Flávio, você pode receber os passarinhos? Falei, mas agora, 7 horas da noite, como é que eu vou até a ONG para poder receber os passarinhos? Tal. Bom, demos um jeito lá, resolveu. Sabe como é que a polícia resolve no caso desse? Multa, preenche um termo e deixa o cara como fiel depositário daqueles animais que ele apreendeu. Muito bem. Aí o cara saiu de lá, falou assim, então agora com isso aqui, eu posso chegar no próximo policial lá na frente, na hora que ele fala assim, o que você está fazendo com esse passarinho fazer? Sou fiel depositário. Você sabe o que é ser fiel depositário de um animal que está com uma causa que vai para a justiça? Se ele morrer, você tem que congelar, pegar um veterinário, fazer um laudo, fotografar, porque você é criminalmente responsável por aquele animal. Então a justiça pune quem tomar conta. Se você tiver lá na ONG um papagaio e chegar lá a Polícia Ambiental, ela tem que cumprir o dever dela de punir, de multar, de indiciar a pessoa por estar estar com aquilo ali, um animal que você está cuidando enquanto se resolve a situação. Né? Esse é o aspecto. Agora, o de Campinas. Fala assim, o que a minha cidade precisaria fazer? O que eu gostaria de ver? Tem uma lei votada, aprovada e sancionada aqui em Campinas, que proíbe acorrentamento e prisão de corda em animais. Perfeito.
Olha que legislação maravilhosa. Não tem cumprimento dessa legislação porque não tem regulamentação. Não tem regulamentação. A regulamentação que a prefeitura tem que dizer. Quem vai cuidar disso é a guarda municipal. Quem vai cuidar disso é o fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, que agora é outro nome, é clima, e muda de nome cada vez com o sabor do gosto aí, né? O sabor de colete que está lá no momento. Mas importa o seguinte, se não tiver isso, as suas leis, se ela não for regulamentada e a prefeitura, o prefeito falar assim, não, eu também sou contra, então eu quero, cachorro, tiver cachorro, vaca, cavalo, que estiver numa corrente, que estiver num... Então, isso não pode, polícia, vai atrás. Porque na hora que você precisa, você fala para assim, encontrei o cachorro, está numa situação assim. Para quem que eu apelo? Quem é que vai cumprir? Né? Outro dia, domingo de manhã, me ligam lá, a família largou 9 cachorros numa casa, aqui no Jardim dos Oliveiras. Muito bem. A polícia está lá e a polícia não entra na casa. Não tem mandato? Pois é. Então, não tem mandato, tal, né? Isso não tem mandado policial, mandado judicial. Então. Tá certo. Cheguei lá, tudo bem, cheguei e falei assim, qual é o problema? Os animais estão sem comida, você pode levar para sua ONG? Falei, não dá para levar. No domingo não dá, eu tenho que ver, não tem questão, as ONGs estão lotadas, gente, não é fácil assim, né? O senhor pode acompanhar, só para ficar aqui na frente, que eu vou entrar, o senhor vai anotar meu RG, meu CPF, tal direitinho, eu vou entrar, vou dar comida, vou dar água, vou voltar amanhã, eu faço isso aqui fora, mas eu só quero que vocês vejam que eu não vou sair com uma televisão do cara aqui, que eu não vou sair com nada do cara. Falei, pode entrar, e amanhã, na hora que o senhor vier dar comida, telefona para o 90, avisa, que dá o número já da ocorrência que a gente já vai deixar com o senhor, e o senhor faz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa, né? Então, é o tipo da situação, fala assim, então eu posso... um outro caso, um pastor alemão que estava lá num quintal, na frente da casa, em Pandareco, coitado. Aí um amigo de Itatiba falou assim, eu fico com o animal, só preciso tirar o animal dali. Sim. PM, dá para vocês? Não, a gente não pode. E tá bom, então faz o seguinte, pode, por gentileza, eles são humanos também, olha, os policiais ajudam a gente, bombeiro tem ajudado, que você não calcula. Assim, não pode pelo menos a viatura ficar na esquina, porque se ela ficar, eu só tenho medo de pular o muro, abrir, tirar o cachorro, e aí a PM passa, vê que alguém pulou, que eu pulei, o negócio me manda uma bala ali, ainda leva chumbo. Está em flagrante ainda. Flagrante. Então só preciso que faça o seguinte, fica ali, vê que eu só tirei o cachorro, amarrei de novo o portão, pronto, ninguém sabe de nada. Falou, tá bom, a polícia não vai ver nada, tá bom? Tá, beleza, tá, fez, foi embora, acabou a história. Tá? Então esse tipo de coisa, você acha que eu acho graça em fazer isso? Não. É triste porque eu não sei o que vai acontecer. Às vezes eu pulo lá no meio de 9 cachorros e posso ser atacado por eles. Né? Esse pastor era um cachorro bravo, mas rapaz, na hora que eu abri lá, que eu abaixei, pus a mão por baixo, o cachorro veio no colo. Então, e gozado assim, depois de um programa como esse, né, que a gente está aparecendo aí, vai todo mundo assistir, porque vocês reprisam várias vezes, o telefone da gente começa a virar, olha, tem um resgate para fazer aqui, tem um cavalo ali, tem uma situação assim. Tem mais trabalho pela frente. É mais trabalho, né? Então, se a gente contar muito caso, é mais serviço que vai ter para a gente. Eu não ganho para isso. Tem gente que acha que ser parte do Conselho Municipal, que eu sou funcionário público. Eu não sou, eu não faço... Eu não sou ligado a nenhum partido, né? E sabe por que eu não sou ligado a nenhum partido? Porque eu nunca fui candidato a vereador em Campinas, nem nada. Porque nós precisamos, na causa animal, de todos os vereadores. Uhum. Nós precisamos do Permínio, que é do PSB, precisamos do Herbert, que é do Podemos, nós precisamos da Débora, que é do PL, precisamos de todo mundo. Então eu acho que é mais importante a gente ter o apoio de todos do que ser porque a gente tem os animais lá. A ONG tem 2.500 animais, cerca de 1.000 cães, 900 gatos e 600 animais de outras espécies. Vaca, cavalo, coelho, porco, urubu, tartaruga, maritaca, tem de tudo. E a gente gasta R$180 mil por mês. Então a gente precisa de ajuda, a gente vive com dificuldade, mas a gente não dá para fechar os olhos para essas coisas. E por isso que a gente luta por políticas públicas. Eu faço questão de, num momento como vocês fazendo esse debate aqui hoje, estar ao lado do Permínio, estar ao lado do Herbert, para a gente discutir e ver o que a gente pode apresentar de propostas para melhorar. E a fiscalização
É o primeiro ponto que a gente precisa em Campinas. Ótimo. O Flávio citou na resposta dele a questão dos policiais, dos bombeiros. Acho que casa com essa pergunta aqui que eu quero saber de todos vocês. Segundo a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente, a Vanessa Negrini, ela falou que é a primeira vez que vai ter um curso nacional que vai ser oferecido para capacitação dos profissionais das forças de segurança na coleta e preservação das provas. Existe essa necessidade de capacitação para essas pessoas que também estão no dia a dia, como disse na resposta aí o Flávio? Eu acredito que sim, é necessário falar do corpo de bombeiro. Sempre que eu preciso de fazer alguma captura, é o corpo de bombeiro que tem que ligar, né? Ou não consigo, em outra situação, ligar para outros ou que vão me ajudar. E mesmo assim uma dificuldade, porque ele tem que deslocar lá um caminhão enorme com o corpo de bombeiro. Se tiver numa emergência de incêndio, ele fala assim, eu tenho que ir lá para o incêndio, depois eu vou lá. E às vezes a gente precisa na hora ali, né? Precisa acolher aqueles animais. Eu já contei esse caso, vou repetir. Eu precisei resgatar 8 cães que estavam numa casa. O tutor era acumulador, foi pegando lá, ficou com 8 cães e ele, num dia, morreu, né? E a família não é de Campinas, eu acho que é de Hortolândia, e não vinha para cá, e os animais estavam ficando lá, e os vizinhos jogando comida por cima do muro. E aí a associação nos ajudou nessa empreitada, falou assim, eu preciso que acolha esses 8 animais, né? Não tem para onde levar também. As ONGs estão lotadas, não tem para onde. As pessoas falam assim, não quero mais meu cachorro, vem buscar aqui em casa para levar. Com certeza pede para você, Permínio, isso. E como se fosse fácil achar vaga assim, não é. E daí, dos 8 cães, 3 eram tranquilos. Então, consegui pegar no colo lá com quem estava comigo, mas o restante era feroz. Estavam lá, o tutor dele era o único com que eles tinham contato. Aí chegou eu lá, uma equipe, eles queriam nos atacar, né? E precisava ter ali um jeito de pegar tudo. E eu liguei para o bombeiro, e foi uma dificuldade. Não fui atendido na primeira, fui até o corpo de bombeiro, que era próximo ali, conversei com ele, falei assim, Herbert, te liga. Daí me desligaram, aí me ligou um sargento, me questionando, para me ligar para outros setores, falei assim, se vocês não virem, ninguém vai socorrer esses animais aqui, e eu preciso. Estamos aqui, a comunidade aqui pede, aí deslocou lá, fizeram a captura para a gente, foi muito rápido, com as caixas a gente conseguiu. Eu acho que sim, não deixar só para os bombeiros, né? Mas todos que são ali, Força de segurança. Força de Segurança, Defesa Civil, eu acho que é importante isso, concordo, acho que todo mundo tem que estar capacitado, e até para a sociedade, quem puder fazer esse curso também vai ajudar. Também. Só fazer um parênteses bem rapidinho. O caso dos bombeiros é muito peculiar, porque ele não está ali para cuidar só de cão. Às vezes ele tem aranha, o cara viu uma aranha lá, uma cobra dentro de casa. Sim. Ele está preparado para aquilo? Ele tem a caixa específica para aquilo? Ele tem aquele bastão que faz a captura? Não tem. Então, a gente teve um tempo em Campinas, tinha um comandante aqui dos bombeiros, que o pessoal da Casa Animal, o Paulo Anselmo, alguns mais que têm conhecimento veterinário, davam curso para especializar esse pessoal, para poder fazer as capturas, né? Então isso é importante. Capivara, por exemplo, é um problema recorrente, né? O cara me ligou lá um dia, entrei na minha casa, abri o portão, a capivara entrou, ela está na porta, só tinha uma porta, sabe aquela garagem que tem na frente da casa? O carro está ali e a capivara ela não sai. E chama o bombeiro não vem. Fui para lá, ligo para bombeiro, explico. Bombeiro, se você explicar direitinho, se você falar, tem um gato na árvore, você pode tirar o gato? Eu tiro, mas o senhor tem para quem vai ficar com o gato depois? Tem um cachorro com problema, o senhor vai ficar com esse cachorro? Sim. Nós não temos, o bombeiro não tem. Então, esse tipo de coisa, os bombeiros sabem ajudar e ajudam, mas a gente precisa colaborar também. Para encerrar, Permínio, esse curso de capacitação das forças de segurança. É de extrema importância. E como o Herbert falou, se possível aí tiver algum curso online para capacitar pessoas que queiram ser voluntárias, da mesma forma que tem aquele pessoal que é voluntário para apagar o fogo e mata, também, né, seria de extrema importância. E como o Flávio Lamas falou, eu já tive o privilégio aí de resgatar cobra. Resgatei uma jararaca que entrou na casa de uma senhora e eu consegui colocar ela naquele galão, sabe aquele galão de 20 litros de água? Fui encurralando, até que coloquei ali no canto, ela entrou e eu levei lá soltei na mata
ali da Floresta Serra d'Água. Não conta, não. Não, para as pessoas não mas saberem. lá tem cobra. Não, pois é, não, para não saber, porque às vezes até a pessoa fica. Não conta. Eu não conto onde solta, porque não atrapalhar, para deixar o bichinho sossegado. A cobra está lá, eu tenho que falar, sabe por quê? Ela está protegida. Isso aí. É uma floresta. Isso. E além disso, tem que saber que tem cobra, o povo não entrar na floresta, porque teve gente, caçador, indo lá para caçar tatu. Pois é. Você entendeu? Então, já avisando que tem cobra, cuidado, não vai caçar tatu, porque caçar tatu é crime, e a gente vai fazendo. Também tive o privilégio de resgatar 2 urubus já, saruê, perdi a conta, eu fiquei sem capacitação. Já está especialista na prática. Então, mas é gostoso, é gratificante, você salvar uma vida, né? Se tivermos um curso para a gente fazer para Força Segurança, Permínio vai lá para dar uma palestra. Combinado, então. Gente, eu tinha pergunta aqui, mas para um programa para a gente fazer, mas infelizmente meu tempo está encerrado. Então, Herbert Ganem, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Quero fazer um novo convite para você retornar aos nossos estúdios para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço o convite. Nossa, foi uma honra participar com vocês aqui. O pessoal sabe muito da causa animal. Estou aprendendo bastante também aqui. É importante isso. Eu agradeço de coração e conte sempre comigo. Vereador Epenmiro Monteiro, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter vindo aqui aos nossos estúdios. Já faço um novo convite para você retornar ao programa Questão de Ordem e fica aberto às suas considerações finais. Bom, agradecer ao Gabriel, né, pela oportunidade de estar participando aqui com essas 2 feras da causa animal. Herbert Ganem, meu colega parlamentar, uma pessoa querida, primeiro mandato, mas humilde, trabalhador, gosta do que faz e fala com muito conhecimento, e eu fico muito feliz em poder compartilhar com ele aí, né, o nosso mandato, falando mesmo da causa animal. E o especialista aqui, que é o papa da causa, né, que é o Flávio Lamas, que eu sempre comento com ele, às vezes a gente discute alguma coisa, mas chega sempre numa conclusão, um denominador comum, que é a causa animal. Tem os assuntos aí de arestas, mas a gente se acerta para o bem comum dos animais. E dizer também que, dentro desse contexto geral aí, a gente está lutando muito por novas leis que sejam mais eficazes no município de Campinas, que é o nosso papel legislar através do município, e dizer que em breve teremos novidades, e contarei no próximo programa quando você convidar, e vou falar com muita veemência, com muita propriedade e com muita alegria, porque é coisa boa que vai acontecer para a causa animal na cidade de Campinas. Vamos aguardar então. Flávio Lamas, presidente do Conselho Municipal, Proteção aí, e Defesa dos Animais de Campinas, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios, informações de credibilidade para quem está nos acompanhando. Já faço um novo convite para retornar aos nossos estúdios e fica aberto às suas considerações finais. Eu agradeço e vou fazer o exercício uma bola de cristal. O que o Permínio está falando de benefício vai acontecer esta semana, às 9 horas da manhã, 10 horas, numa sexta-feira. Tal. Vamos aguardar que tem notícia boa pela frente. Olha, eu acho assim importante, a Câmara Municipal de Campinas é o lugar mais democrático que a gente tem, porque aqui a gente pode ser contra o que o Permínio diz, ele ser contra o que eu digo, mas a gente está lado a lado para discutir, porque o objetivo é um só. Então, a Câmara Municipal, os vereadores, são a expressão da nossa comunidade. Cada um representa um segmento, cada um representa uma parcela da população, e isso é importante. Esse trabalho que os vereadores têm é nobre, é bonito e precisa ser valorizado sempre. Eu sei que a sociedade cobra dos vereadores o que eles não podem fazer, coisas que cobram o absurdo. Mas se a gente entender a magnitude do trabalho que os vereadores fazem, né? Falar, mas ele apresenta o nome de rua. Faz parte o nome de rua, faz parte, né? Importante vai ser o nome de avenida, outro vai ser importante, vai ser o nome... Aí de você, Flávio, você é o nome de uma rua sem saída, mas não tem problema, tá tudo sossegado. Então, eu acho que é importante tudo isso e o trabalho que você está fazendo aqui na TV Câmara. Gabriel, um prazer enorme estar com você. O que precisar e a gente puder colaborar, pode contar sempre. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído sobre as políticas públicas que acontecem na cidade de Campinas e o que precisa melhorar também. Questão de Ordem fica por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.